E é claro, precisamos de mudanças nas políticas governamentais. E essa é a parte mais difícil. Eu desisto e gosto é só... Mas a coisa sendo feitas é uma forma de mudar as coisas. As pessoas que elegemos se preocupam em serem reeleitas e querem o seu voto. Se percebem que você se importa com as coisas, eles vão mudá-las. I think you gotta have a dream. The School of Greatness. Yeah. Please welcome Lewis. Tem muita gente doente, né? Especialmente aqui na América. Sim. Quantas pessoas estão terrível. e... O que é que a gente classifica como pessoas doentes? Essa é uma grande pergunta. O que é obeso ou doente? Portanto, acima de tudo, devemos compreender que nos últimos 40 anos veio um tsunami que não sabíamos que estava chegando, para o qual não estávamos preparados e ainda não sabemos lidar. E este tsunami é uma doença crônica relacionada à alimentação. Em 40 anos. Em 40 anos. A gente já teve doença crônica antes disso? Sim, claro, mas não dessa magnitude. Tínhamos taxas de obesidade de 5% nesse país no início dos anos 60. Atualmente é de 40% na maioria dos estados. Eu pensei que fosse a 30, como alguns anos atrás. Muitos estados são 40%, e muitos estão passando de 40%. Portanto, é de 35 a 40, dependendo de onde você está olhando. Como a Califórnia é provavelmente menor, o Colorado é menor, mas o Mississippi e o Alabama é mais de 40. Portanto, temos 6 em cada 10 americanos que têm uma doença crônica, 4 em 10 que têm mais do que uma. Daqui a 10 anos, teremos 83 milhões com 3 ou mais doenças crônicas. Doenças cardíacas, diabetes, obesidade, câncer, demência, etc. Temos 11 milhões de pessoas, e esta é, penso eu, uma estimativa conservadora. 11 milhões de pessoas em todo o mundo morrem todos os anos de má alimentação, de alimentos ultraprocessados e de má qualidade. Agora, acho que são mais uns 50 milhões quando se analisam todas as questões relacionadas e assim por diante. É um número impressionante que bate o cigarro, a guerra, a violência, os acidentes, etc. Nenhum deles chega perto, nem a malária, a tuberculose, a AIDS, tudo isso é uma fração. 1/3 das mortes são causadas por doenças crônicas e são, na sua maioria, preveníveis e são causadas, na sua maioria, pela alimentação, causados pelos alimentos ultraprocessados que nosso sistema alimentar produz em massa. É a maior indústria do planeta, são 15 trilhões de dólares, cerca de 17% do produto global do mundo. E é controlada por algumas dezenas de CEOs que monopolizam a produção de sementes, agroquímicos, fertilizantes e empresas de alimentos processados. É impressionante como o sistema se transformou completamente ao longo dos últimos 40 anos. E eu me recordo quando estava em uma loja ou cafeteria e vi foto de Woodstock, olhando para aquele mar de pessoas e... Os anos 60, né? Por aí. 69. E não havia uma pessoa com excesso de peso. Eu assisti esse filme, acho que se chamava Amazing Grace, numa igreja afro-americana. Agora, 80% das mulheres afro-americanas estão acima do peso. 80% hoje? 80%. E por que isso? Bem, porque são alvo da indústria alimentícia. Porque estão num ciclo vicioso de estresse econômico e social. São alvos de manipulação injustas por parte da indústria alimentícia. Isso está bem documentado, por exemplo, por estudos de Yale, onde analisam a quantidade de publicidade e a sua segmentação para as pobres afro-americanas e hispânicas. É impressionante. E não havia uma única pessoa acima do peso no mar de afro-americanos em 1970. E assim, literalmente aconteceu. Eu tinha 11 anos de idade em 1970. E em toda a minha vida vi essa mudança. Portanto, temos um grande problema de doenças crônicas que as pessoas sofrem. É a falência das pessoas, é a falência do nosso país. Quero dizer, pense na quantidade de estresse econômico. Falamos e tem de... a questão do plano de saúde também. As pessoas gastam muito mais de seguro-saúde nisso porque vão muito mais ao médico por conta desses problemas, não é? Com certeza! E muitos não estão adequadamente cobertos, por isso existem muitas coparticipações. As pessoas podem ter 10 mil, 20 mil dólares de coparticipação. Tive um paciente no outro dia que tinha diabetes e controlei sua diabetes através da alimentação. E ele disse, economizei 10 mil dólares por ano em coparticipação caramba. e para minha insulina e... Só em Sim, remédio. e quando olhamos para o montante gasto com diabetes nesse país, que é basicamente 1 em cada 2 americanos que têm pré-diabetes ou diabetes tipo 2, 1/3 dos gastos do Medicare é com a terço do diabetes. Medicare 1/3 só para com diabetes. diabetes. Sim, Medicare, se fosse uma empresa, seria a maior empresa do mundo, um orçamento de 1 trilhão de dólares Para por com ano. isso. Sim, 1/3 do total das nossas receitas de impostos federais deverá crescer para 100% das nossas despesas obrigatórias até 2048. E em 6 anos, Luiz, 6 anos, o fundo fiduciário do Medicare, que é uma espécie de conta bancária que utilizamos para garantir a cobertura dele, é um pouco complicado como funciona, mas o fundo vai ficar sem dinheiro.
Isso significa que vamos ter que obter US$ 1 trilhão por ano das nossas receitas fiscais. Não estamos cobrindo... Meu Deus. Isso é uma ameaça para a nossa economia, é uma ameaça para a nossa estabilidade política, é uma ameaça até mesmo para a segurança nacional, porque 7 em cada 10 crianças que se alistam nas Forças Armadas são rejeitadas. Não entram, não porque conseguem. são muito gordos ou fisicamente inaptos Sem para lutar. chance. Sim, há 700 almirantes em geral que publicaram um relatório chamado Doente e Desesperado, sobre a ameaça à nossa segurança militar e nacional. E não só isso, os soldados estão acima do peso. Estamos alimentando-os com lixo. Eles vão para o Iraque, Afeganistão, e o motivo número 1 para as evacuações médicas não foram os ferimentos de guerra. Foram problemas relacionados com a obesidade. Não, sem Sim, chance. 100%. Problemas de obesidade? Como assim? Como eles estavam Feridos. gordos e... Lesões por excesso de peso. Uau. Você pode ler sobre isso, não fui eu que inventei isso. Quero dizer, isso está nesse relatório, Uau. Doente Desesperado, no Google, você pode ler. É espantoso. Portanto, temos uma dívida de 22 trilhões, temos essa ameaça de explosão de doenças crônicas que está ficando cada vez pior. O Medicare para todos é uma ideia um pouco burra, assim como revogar o Obamacare, e nenhum deles vai resolver o problema, a menos que descubramos como impedir as pessoas de entrarem no sistema em primeiro lugar. No sistema de ficarem doentes? Sim, se eles não precisam de cuidados médicos é barato. Então, vamos voltar um pouco para a diabetes. Me fala de novo a estatística sobre a diabetes. Quantas pessoas têm ou quantas são pré-diabéticas? Eu sou ignorante a respeito disso. Quantos tipos de diabetes temos e quais são suas causas? Está bem, certo. Então, a diabetes tipo 1 é uma doença autoimune. O pâncreas falha. Costumava se chamar diabetes juvenil. E você precisa de insulina. Você precisa de insulina. Porque seu pâncreas morre, porque seu pâncreas produz insulina e ajuda a equilibrar o seu açúcar no sangue. E seu sangue é uma espécie de porteiro, deixa a glicose entrar nas suas células. Por isso, é realmente importante. Como é que isso morre? Como as pessoas morrem disso? Como é que o pâncreas morre? Como chega nesse ponto? É um automóvel, como se tivesse esclerose múltipla ou artrite. É basicamente o seu corpo que ataca o pâncreas. Por comer bastante comida ruim? Bem, estão ligando a lactose, na verdade o glúten, como um condutor de diabetes tipo 1. 29% das pessoas que sofrem de diabetes tipo 1 têm doença celíaca não diagnosticada. E essa é uma grande causa das doenças autoimunes, incluindo a diabetes de tipo 1. Portanto, existe um número muito pequeno de pessoas. 1 a cada 2 americanos tem diabetes tipo 2. Era mais comum nos adultos, mas também vemos agora em crianças de 3 anos, por beber refrigerante desde o berço. Oh, meu Deus! Eu estava trabalhando quando era residente em um pronto-socorro, e uma mulher entra com dores nas costas. Ela está com o bebê no carrinho, e eu a vejo alimentando o bebê com um líquido marrom na mamadeira. Ele tem 7 meses de idade. E eu penso, o que é isso? Eu penso, Refri? o que é isso? Aquilo é Coca-Cola. Eu disse, por que Não. está alimentando seu bebê com Coca-Cola? Ela diz, ele gosta. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus, ouça, a minha mulher me mostrou um vídeo nas redes sociais no outro dia. Era um bebê. Parecia ter talvez 8 ou 9 meses de idade, tomando sorvete pela primeira vez. Comendo açúcar pela primeira vez. E você olha o bebê chupando sorvete, os olhos, e o bebê pega e enfia tudo no rosto. Oh, meu Deus, foi uma loucura! E é altamente viciante. Por isso, sim, então agora estamos com 1 em cada 2 americanos sofrendo de pré-diabetes. Do tipo 2. Ou diabetes tipo 2, e isso é quando se come muito açúcar e amido, e toda vez que o faz isso, aumenta a sua insulina. Seu corpo se torna resistente à insulina, não funciona tão bem. Então, precisa de mais insulina, e a insulina faz o quê? A insulina nos deixa com fome, armazenamos gordura na barriga, bloqueia a gordura nas células adiposas e retarda o seu metabolismo. É como uma ameaça quádrupla para o seu corpo ganhar peso. Então, é por isso que estamos vendo o crescimento dela. Então, por que é que estamos comendo toda essa comida? É porque é esse o alimento que produzimos, certo? E essa é a outra parte do problema. Portanto, temos a doença crônica, temos o impacto econômico e pensamos, bem, por que é que temos essa comida? Então, como médico da medicina funcional, pergunto sempre por quê. Por que é que os meus pacientes estão doentes? Porque dá dinheiro, né? Não, sim, mas ainda mais longe, por que é que me interessei por isso? Por que é que um médico se preocupa com a agricultura e o solo e toda essa porcaria? Porque enquanto pensava nas doenças dos meus pacientes, a maioria delas eram causadas pela comida e podem ser curadas pela comida. Alguma coisa bem... E quanto seria mais ou menos? Cerca de 50%, 80%. 70%? 80% das pessoas que entram no hospital são seus pacientes e têm qualquer tipo de enfermidade, Quero doença... dizer, a menos que seja algo ambiental, como mercúrio, ou Lyme, ou mofo, a maioria das coisas... Ou câncer. O câncer é causado pela comida. Sério? 70%.
70% é causado por comida. E o açúcar é o principal culpado. Doença cardíaca, diabetes, Alzheimer, os grandes assassinos. Por açúcar e comida. Sim. Sim. Então, se você mudar a sua dieta, você vai ser capaz de Prevenir-se. se curar. Algumas vezes De se curar. prevenir de doenças como, por exemplo, sim. doença cardíaca e Alzheimer. Sim, 100%. Os estudos estão aí. Pessoas que já sofrem de Loucura. Alzheimer, quando melhora sua dieta, podem acordar e se sentir melhor. Recuperam mais funcionalidades. Então me coloquei a pensar, ok, bem, se a doença de um paciente é causada pela comida, o que está a causar a comida é o sistema alimentício. E eu penso, bem, o que é que está a causar o sistema alimentício é a nossa política alimentar. E como que está a causar as nossas políticas alimentares? É a indústria alimentícia que está fazendo lobby no Congresso. Grana, né? É o maior grupo de lobby no Congresso, de longe, a agricultura e a indústria da alimentação. 2 vezes mais do que o segundo maior grupo de lobby. Como gás e petróleo, por Sim, exemplo. exatamente, exato. E é como o quê? Então pensei, bem, se eu vou ajudar os meus pacientes, não posso fazer no meu consultório. É como se eu estivesse no barco, fazendo um buraco ao invés de tapar o buraco. Isso, você não tá indo na fonte. Certo? Então penso, ok, bem, o que é que eu preciso fazer como médico de medicina funcional? Preciso ir para a raiz do problema, certo? A causa raiz e por quê? E depois ficou claro para mim que é o nosso sistema agrícola que está causando grande parte do problema. O que cultivamos tem sido baseado nas boas intenções dos anos 50, quando as pessoas passavam fome, havia muita pobreza. E assim descobrimos um sistema para produzir uma abundância de calorias de amido. Para termos Para comida que e não pudéssemos fome. ter comida. Barato. E fomos ótimos nisso. E temos milho, trigo e soja baratos e abundantes, que são as culturas de base que transformamos em alimentos industrializados, que são agora 60% da nossa dieta. E para cada 10% que você come, seu risco de morte aumenta em 14%. Não diga isso. Sim, portanto Loucura. você está basicamente alimentando os americanos com uma dieta que sabemos que vai matá-los. A pesquisa é tão clara, no entanto não fazemos nada a respeito, porque talvez essas políticas alimentares disfuncionais e a forma como cultivamos os alimentos causam as mudanças climáticas. A causa número 1 das mudanças climáticas é o nosso sistema alimentício. Sério? As pessoas não se apercebem disso, não sabem. Eu penso, é petróleo, gás e todas essas Mas coisas. o que é isso? É o óleo do caminhão? São fezes de animais? o Portanto, que antes é? de mais nada, o desmatamento é devastador. Não só destruímos o solo sobre o qual cortamos as árvores, como as árvores são armazenadores de carbono. Portanto, perdemos isso. Então não estão absorvendo carbono e Não estão produzindo absorvendo oxigênio. dióxido de carbono. Certo, basicamente as plantas absorvem o dióxido de carbono. É isso que elas respiram. Nós respiramos oxigênio. Por isso, o antídoto perfeito, certo? E depois o solo também é prejudicado. Perdemos 1/3 de nosso solo superficial. É responsável agora as pessoas. Não sabem disso, mas de todos os gases do efeito estufa na atmosfera, a perda do solo, matéria orgânica, como o solo saudável e rico, é responsável por 30 a 40% de todos os gases do efeito estufa atualmente na atmosfera desde a Revolução Industrial. E por que isso acontece? Será que é por causa do... Porque o solo pode conter mais carbono do que se encontra na atmosfera nesse momento. Há 1 trilhão de toneladas de carbono na atmosfera, que é muito. Não sei nem sequer como medir isso. E o solo pode conter 3 bilhões de trilhões de toneladas de carbono. E como se faz isso? É uma tecnologia antiga de captura de carbono que está disponível em todo o mundo, que é gratuita e pode ser mais eficaz do que todas as florestas tropicais do planeta e árvores do planeta. Chama-se fotossíntese. E se houver pastagens, por exemplo, como se tivéssemos grandes pradarias nos Estados Unidos, eles sugam carbono, respiram-no e colocam-no através das plantas, nas raízes, alimentam os fungos micorrízidos, que depois fazem um solo saudável alimentar as bactérias. E obtém-se esse solo vivo, incrivelmente rico, que contém enormes quantidades de matéria orgânica, que é carbono, certo? Os carboidratos vêm da palavra carbono, que vem de dióxido de carbono. Ding, 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 tudo isso está ligado. E assim perdemos... Então não temos mais o solo para ele consumir e devolver o oxigênio, eu acho, e a gente está apenas consumindo isso de formas diferentes, não é? Sim, e o solo pode conter tanto carbono. A ONU estimou que se tomássemos dos 5 milhões de hectares de terras agrícolas degradadas em todo o mundo, se tomássemos apenas 2 milhões disso e gastássemos 300 milhões, que é o total dos gastos militares durante 60 dias em todo o mundo, o que não é muito... 60 dias, 2 meses das despesas militares de todos. Poderíamos literalmente atrasar as mudanças climáticas em 20 anos. Uau! Por devolver o carbono no solo. E não apenas isso, ele retém a água.
Olhe em Iowa, no centro-oeste, houve inundações que apenas destruíram 1 milhão de acres de terra de cultivo, que de outra forma poderiam ter sido preservados se o solo pudesse reter a água, mas fica na superfície ou flui. E perdemos toda essa água. Então, quando você tem uma matéria orgânica do solo, ela retém 27 mil galões para cada 1% de matéria orgânica no solo por acre. Por isso, é um incrível reservatório de água. É um armazenador de carbono e perdemos todos esses solos. E é porque estamos cultivando essas culturas de mercadorias, destruindo o solo. Estamos provocando uma erosão, ela escorre para os rios. Matamos toda a vida de matéria orgânica, envenenando com fertilizantes, pesticidas, herbicidas, glifosato. E é impressionante. E depois temos todo esse tipo de consequências involuntárias. Começamos a cultivar todos esses alimentos e pensamos que a revolução agrícola era ótima. Todos os produtos químicos são ótimos, os fertilizantes são ótimos. Podemos fazer todo esse bom material, tratores, grandes fazendas, mais alimentos, alimentar o mundo. E é a produção dos piores alimentos do planeta que está causando danos ambientais devastadores, mudanças climáticas espantosas. Portanto, é a perda do solo, é o desmatamento, é a criação industrial dos animais que deveria ser banida. É o armazenamento, a refrigeração, o transporte, quer dizer, os desperdícios de comida. É muito. Sim, nós desperdiçamos 40% da nossa comida. Acreditamos Tá que... no prato e a gente Imagine não ir ao come. mercado, comprar um monte de mantimentos, chegar em casa e jogar 40% no lixo. Em média, os americanos desperdiçam $1.800 de comida por ano. Cerca de meio quilo por dia. E isso vai para os aterros sanitários, depois apodrecem e criam metano. Assim, você pode ser um vegano jogando seus restos de comida, contribuindo para as mudanças climáticas. Se os resíduos alimentares fossem ao nosso país, seria o terceiro maior emissor de gases de efeito estufa depois dos Estados Unidos e da Uau. China. Sim, é metano. É sempre para consertar, mas quando se olha para todo o sistema alimentício, é a fonte número 1 das mudanças climáticas, cerca de 50% dos gases do efeito estufa. E as pessoas não se importam com isso. Então por que, se essa informação é pública e tá lá fora para todo mundo ver e os gestores públicos estiverem cientes Não disso estão. e Não, tão? passei 2 horas num veleiro esse verão com um senador. Um senador inteligente. Ele não estava E ciente. literalmente, a sua mandíbula estava pendurada, aberta o tempo todo. Essas informações não são apresentadas a Não, eles. porque... Deve ter muita grana de lobby aí, hein? Certo, escute. Se todas as pessoas que estão trabalhando no seu escritório são a Monsanto, e a Cargill, o McDonald's, e a Pepsi, e estão doando milhões de dólares, eu diria bilhões de dólares, eles não estão escutando o outro lado da moeda. E como é que se luta contra isso? Portanto, eu sempre disse para escrever para os lobistas, mas planejo criar uma campanha de alimentos, que é uma campanha sem fins lucrativos juntamente com uma organização que advoga nesse sentido, para começar a pressionar senadores, congressistas, pessoas-chave da administração em torno dessas questões, e começar a impulsionar mudanças políticas. Porque na Inglaterra, você estava falando, acho que na Austrália e na Nova Zelândia também, ou na Ásia, você estava dizendo que não pode se fazer certas coisas com comida, ou então você vai preso, você vai ser morto, e na Inglaterra você não tem esses corantes todos, né? Sim, então é tão engraçado. A FDA é tão influenciada pela indústria alimentícia. E uma vez eu estava com a... E uma vez estive com a antiga chefe da Food and Drug Administration, Peggy A Emmer. antiga. Antiga, mas depois foi comissária da FDA. Uhum. Mas agora ela é ex, e eu estava no Fórum Econômico Mundial. Eu disse, Peg, como é que temos tanta dificuldade em obter avanços na rotulagem dos alimentos, ou em lidar com produtos químicos tóxicos nos nossos alimentos ou antibióticos nos alimentos para animais? Ela disse, bem, quando tentamos fazer mudanças muito agressivas, o Congresso ameaça cortar o nosso financiamento, por causa do lobby alimentar. Ameaçaram cortar tudo. Sim! E aí o quê? Se cortassem, o que aconteceria? Bem, são colocados limites na sua capacidade de fazer o seu trabalho, e assim aconteceu a mesma coisa com a FTC. Nos anos 70, houve um movimento por parte da Comissão Federal de Comércio, FTC, para ter... As campanhas de educação eram sobre o açúcar e como era ruim, mas o Congresso diz, vamos cortar todo o seu financiamento e fechar se eles fizerem isso. E assim, eles retiraram. Assim, por exemplo, você fez a pergunta sobre a Ásia. Temos essa coisa chamada erva, que é geralmente reconhecida como segura. Portanto, os aditivos alimentares. Temos milhares de aditivos alimentares, apenas cerca de 5% foram realmente testados em termos de segurança.
Na América. Alguns deles são adquiridos. O Crisco, por exemplo, foi adquirido como alimento seguro e foram necessários 50 anos para os investigadores finalmente provarem à FDA que não era seguro, porque era a base de todos os alimentos processados. O Crisco encurtou a sua vida. Oh, meu Deus. E então, literalmente processados por um cientista a fim de o transformar efetivamente numa substância não segura. E depois, é claro, deram anos e anos à indústria alimentícia para tirá-lo dos alimentos. Mas nesse país há tantas coisas que são usadas no nosso abastecimento alimentar que são proibidas na Europa, como o BHT, o hidróxido tolueno butilado, e algo chamado azo de carbonamida, que é um amaciador que torna o pão mais fofo e macio. E estava no sanduíche do Subway. A nossa amiga Bonnie Harry divulgou e disse: esse é o seu material de tapete de yoga no seu sanduíche do Subway. E eles têm Finge tirado, comê-la. né? Sim, retirou, mas a FDA continua dizendo que é bom comer. E em Singapura, se usar e pôr numa produtora de alimentos, receberá uma multa de $450 mil e 15 anos de prisão por colocá-la na comida. O mesmo ingrediente. O mesmo ingrediente. Que todo mundo pode usar na Nos América Estados agora. Unidos, sim. E a maioria das coisas seguras são proibidas na Europa. Sim, eles não estão trabalhando. E depois temos 14 milhões de quilos de antibióticos utilizados na alimentação animal. Temos cerca de 20 milhões no total. Assim, cerca de 7 milhões para os humanos tratarem doenças e 14 milhões para os animais. Por quê? Para o crescimento, é um elemento de crescimento. Engorda. E engorda os seres humanos também. E é utilizado para a prevenção da superlotação. E a FDA diz: bem, isso não é uma boa ideia. Ninguém pensa que isso é uma boa ideia, mas dizem: por favor, não o façam. Foi uma diretriz voluntária que a FDA produziu. Não é obrigatória. Por favor, não faça. Você tem de ter um veterinário para certificar que o animal está doente antes de lhe dar antibióticos. E agora eles continuam fazendo e riem. A FTC determinou diretrizes voluntárias em torno da comercialização de comidas não saudáveis. Por favor, não faça publicidade dos alimentos ruins, só dos bons. Foi apenas voluntário, e a indústria alimentícia mandou virar a página. Assim, até as diretrizes voluntárias são anuladas. Não, uau. Caramba, açúcar é que... Eu sou o primeiro a dizer que eu amo açúcar e... Esse Todos é meu nós grande fazemos. vício. Eu amo bolacha, doces e bolos e brownies e tudo que você possa pensar nisso eu adoro. Fomos Eu programados não sei para porque eu amar o não tenho açúcar. diabetes porque eu já comi muito açúcar na vida. Não parece ter ingerido tanto assim, porque parece que está muito bem. Mas eu treino muito também, eu pego onda. Mas quando criança eu tomava 10, 20 refrigerantes todo dia. Que... Há alguns dias no verão eu... Poderia ter sido o presidente, não é isso que nosso presidente... Exatamente, eu malhava, praticava esportes, brincava pra caramba, mas eu achava que era certo beber isso porque eu via Mas na você TV. tinha 16, 18 anos. Não, tinha 9, 10, por aí. Mas eu via no comercial da NBA Superstars o pessoal bebendo refrigerante, uma Sprite, na quadra de basquete. Eu não sei se era meu subconsciente, era muito gostoso e eu não pensava a respeito. É aqui que se encontra a indústria alimentícia. Por isso, falo disso no meu livro, Food Fix. Mas a indústria alimentar é tão estratégica sobre como avançar na sua missão e objetivos e faz através de múltiplos canais. E eu vou apenas passar por eles porque as pessoas simplesmente não sabem. Celebridades endossando, Sim, né? os primeiros endossos de celebridades, obviamente, que é o óbvio. Eles cooptam grupos sociais. Assim, financiam grupos como a NAACP e a Federação Hispânica. As comunidades afro-americanas e latinas são as mais afetadas pela diabetes e pela obesidade, e cooptam através do seu financiamento. Eu queria mostrar o filme Fed Up no King Center em Atlanta e Bernice King, filha de Martin Luther King, estava entusiasmada com o filme. Mas assim que agendamos, recebi uma ligação dizendo que não podíamos mostrar. Eu fiquei tipo, por quê? E ela pensa, porque Coca-Cola financia o King Center. Não. Sim, fui para Spelman College, que era uma faculdade para mulheres afro-americanas em Atlanta. E o reitor me disse que metade das mulheres de 18 anos que entram na faculdade tem uma doença crônica. Obesidade, hipertensão, diabetes. Mulheres de 18 anos. E eu disse, por que é que há máquinas de refrigerantes por todo o campus? Ela diz, porque a Coca-Cola financia. Uma das pessoas no conselho de administração é uma das mais altas executivas na Coca-Cola. É uma mulher afro-americana. Por isso, eles cooptam grupos sociais.
E é por isso que eles, por exemplo, se opõem aos impostos sobre os refrigerantes, porque estão no financiamento dessas grandes empresas de refrigerantes. E depois, claro, financiam as pesquisas. Assim, financiam 12 vezes mais pesquisas, 12 bilhões de dólares em pesquisas por ano para estudar nutrição. Assim, Gatorade é estudada pela Pepsi. Sério? Gatorade é a melhor coisa do mundo. Não é apenas açúcar. Portanto, corrompe e polui a ciência. Por isso, as pessoas ficam confusas. Por que é que há tanta confusão sobre a ciência da nutrição? Em terceiro lugar, criam grupos de fachada, chamado Spin Doctors. Por isso, criam grupos de fachada que parecem ser independentes, como a CropLife. Uhum. E eles estão Centro para a tuitando. Liberdade do Consumidor, ou Conselho Americano de Ciência e Saúde, que por sinal é dirigido por um grupo de médicos que sugerem que pesticidas são seguros, que xarope de milho com alto teor de frutose é ótimo para si, que fumar não causa doenças. E por que eles fazem isso? Porque recebem muita grana? Eles são financiados pela Monsanto, Big Food, Pepsi. Basta olhar para seus financiadores e quero dizer que eles gastam 30 milhões para combater a rotulagem transgênico na Califórnia. Tudo isso foi financiado pela Monsanto. Portanto, temos esses grupos de fachada e então temos a cooptação de cientistas e acadêmicos. Assim, as academias de nutrição, a Associação Americana do Coração e a Associação Americana de Diabetes são financiadas em grande parte pela indústria. Assim, a Academia de Nutrição e Dietética, que é a nossa principal associação de nutrição, do seu financiamento, 40% provém da indústria alimentícia. Eles patrocinaram palestras nas suas reuniões que são quando as pessoas dizem: bem, xarope de milho com alto teor de frutose é bom e as bebidas dietéticas são boas e estão completamente corrompidos. E assim, essas sociedades profissionais dão orientações e são corruptas. E o Dr. de Stanford, que é um cientista que analisa cuidadosamente a investigação e os conflitos de interesse, como sabe, essas sociedades profissionais, como a Associação Americana do Coração e a Associação de Diabetes, não deveriam estar a fazer as diretrizes. E, por isso, existem todas essas formas de estragar as coisas. E depois, claro, são agressivos em publicidade e marketing, o que é ilegal na maioria dos países. E depois tem lobistas circulando por Washington dirigindo políticas que apoiam tudo que fazem. Portanto, tem esse esforço maciço e é muitas vezes subversivo e ilegal e meio sombrio e obscuro. Quero dizer, aqui está um exemplo como na Califórnia. Havia um grupo na Califórnia que queria promover a rotulagem de transgênicos e eles puseram um laço em E o que isso significa? para que você tenha que rotular se tiver um alimento que contém OMG, tem de rotular. Uma lata de Coca-Cola diria transgênico. É tipo uma caixa de cigarros que diz isso aqui vai te matar. Certo, e o seu hambúrguer à base de plantas teria de dizer hambúrguer transgênico. Por isso, a indústria alimentícia não gostou disso. Então, a Associação dos Mercados de Manufaturados da América juntaram-se porque iria lhe custar uma enorme quantia em dinheiro. As pessoas estavam cientes dessas coisas, não queriam... Deixaram de comprar. Sim, e a propósito... E por que não rotulam? Isso é inteligente a Bem, se a fazer. propósito, a maioria dos países tem... Sério? Entre 30 e 50 países o tem, incluindo a China e a Rússia, que não são conhecidos pela transparência ou democracia, e é terrível. Por isso, eles basicamente tentaram derrubar isso. Agora, na indústria alimentícia, reuniram-se com a Associação de Mercados de Manufaturados, que é o grupo comercial, e disseram: não podemos aceitar isso. Por isso, gastaram milhões e milhões de dólares para se lutar contra esta votação. E a forma como o fizeram foi ilegal, porque conseguiram que as empresas alimentícias fizessem doações de uma forma que deveria ser transparente para o financiamento de campanhas. Tem de ser tudo transparente. Era tudo segredo. Eles foram pegos. A Associação de Mercados de Manufaturados foi multada em 18 milhões, o que é a maior multa de todos os tempos por violações no financiamento de campanhas. Mas eles recorreram e o número baixou para 6 milhões, e depois apelaram. E claro que a votação, porque eles fizeram todo esse trabalho, não passou. Por isso, foram bem-sucedidos. Portanto, o que são alguns milhões de dólares quando tinham bilhões de milhões em jogo? Por isso são tão corruptos. E depois, na Califórnia, foi ainda pior. Houve 4 impostos sobre refrigerantes aprovados aqui nas eleições de 2016 em muitos estados. O imposto passou. É o imposto sobre os refrigerantes, certo? Assim, você paga 1 centavo extra por 30 mililitros por uma bebida adoçada com açúcar, o que, a propósito, está provado que reduz dramaticamente o consumo. Funciona, e é por isso que a indústria alimentícia é extremamente contra isso. Então, o que a Associação Americana de Bebidas, que costumava ser chamada de Associação Americana de Bebidas Gasosas, fez... Isso é uma loucura. Criar uma regra eleitoral para proibir a aprovação de quaisquer impostos locais, a menos que fosse por uma maioria de 2/3, o que significaria que não se poderia financiar escolas, delegacias de polícia, postos de bombeiro, material local, e teria prejudicado os municípios em todo o estado.
E não tinha nada a ver com a comida. Mas depois foram no último minuto antes de estar prestes a passar e gastaram milhões para protelar isso. Foram até o governador Jerry Brown, o governador mais liberal que provavelmente alguma vez tivemos nos Estados Unidos. O governador Moon Bean costumavam chamá-lo e pensavam: vejam, vocês aprovam essa lei preventiva, o que significa que nunca mais poderão aprovar outro imposto sobre refrigerante na Califórnia. E nós retiramos essa regra de votação. Assim, basicamente, conseguiram que o governador Brown aprovasse essa lei preventiva, o que significa que não é permitido ir e aprovar outro imposto sobre os refrigerantes na Califórnia. Por quê? Ora, porque eles não querem impostos sobre os refrigerantes. Loucura. É uma loucura. Por que o governador Brown fez isso? Porque ele não queria que todos os seus governos locais fossem prejudicados com essa nova regra de votação que estava prestes a ser aprovada. Por isso, tudo foi feito a portas fechadas. Não vai poder tributar de novo? Agora você não pode na Califórnia. Não pode. Não, e eles estão fazendo isso nos Trazer a outros lei estados. de volta? Poderia. Mas precisa mais esforço, né? Mas eles estão fazendo isso nos estados de todo o país. É um livro de jogadas que a indústria do tabaco utilizou. Mas até mesmo com cigarros não existem impostos em Tem, alguns houve um enorme estados? processo judicial que mudou tudo, certo? Houve um enorme litígio com acordos multimilionários e todo tipo de restrições que aconteceram. Mas a comida é mais complicada porque não é... Cigarro é uma coisa. É como refrigerante, é comida processada, é tudo. Mas essas são todas as más notícias. A boa notícia é que podemos resolver esses problemas. Podemos reverter as mudanças climáticas. Podemos inverter a doença crônica. Podemos corrigir essas políticas alimentares disfuncionais e algumas das questões de injustiça social, das quais não falávamos que estão relacionadas com a alimentação. Podemos realmente ajudar a salvar a nossa economia se mudarmos a forma como cultivamos os alimentos, como processamos, distribuímos, comercializamos, comemos e desperdiçamos os alimentos. E podemos fazer isso. Não é que precisamos inventar nenhuma tecnologia nova. Temos a capacidade de o fazer, sabemos o que devemos fazer. A ciência está lá. É preciso um movimento popular e alguma pressão política para fazê-lo. Quais seriam os primeiros passos que alguém pode dar para ajudar? Bem, eu penso que na Porque minha... parece que é grande. Sim, vamos falar. Bem Portanto, de grande. algumas soluções. Sabemos que os alimentos causam doenças crônicas, estão destruindo a nossa economia, é uma mudança climática paralisante, está destruindo o nosso ambiente e matando todos os polinizadores e toda a biodiversidade, causando injustiça social porque afeta minorias pobres que sofrem desses problemas. Impede as crianças de aprenderem na escola porque estão comendo todas essas porcarias. Ameaça a nossa segurança nacional, cria instabilidade política. Portanto, sabemos dessas coisas todas, mas a boa notícia é que, resolvendo o sistema alimentar, podemos resolvê-las. E como é que fazemos? Bem, vai precisar de ação cidadã, vai precisar de inovação empresarial e vai precisar de mudanças políticas. E claro, outros filântropos e governos para ajudar a embarcar. E acho que isso é realmente empolgante para mim, porque há tanta esperança. Assim, por exemplo, pessoalmente você consegue mudar o que se come e o que se faz para impulsionar a mudança do mercado. Por que é que empresas como a Nestlé e a Unilever e a Danone criam programas de agricultura regenerativas dentro da sua cadeia de suprimentos? Porque estão tentando melhorar a qualidade dos seus alimentos e retirar produtos químicos? Porque os consumidores estão exigindo. Ou estão comprando de empresas como a Primal Como a Kitchen, Kraft que são Foods, mais certo? Comprou a saudáveis. Primal Kitchen, que é basicamente um alimento integral, produto nutritivo de qualidade realmente elevada, sem qualquer porcaria. E sim, isso é parte do problema. Estão comprando essas empresas, mas penso que estão vendo a mudança e que há uma mudança positiva. Quer dizer, a General Mills acabou de comprometer 1 milhão de hectares para agricultura regenerativa. Isso é incrível! Isso aconteceu porque as pessoas estão exigindo coisas diferentes, voltando com o garfo, voltando com a carteira. E acho que também podemos fazer coisas como participar de associações agrícolas de apoio comunitário, que entregam alimentos em sua casa de uma fazenda local. Pode comprar nos mercados dos agricultores. Utilizar uma empresa como a Thrive Market, que oferece produtos cultivados regenerativamente, ou a Mariposa Ranch, onde pode comprar diretamente do rancho, geralmente gado criado. Na verdade, podemos começar uma pilha de compostagem, que ajudará a acabar com o desperdício de alimentos porque não deixamos fora todos os nossos restos. Se você viver num apartamento como este, ainda pode ter um pequeno balde de compostagem, mas depois pode levar para uma compostagem local. Em alguns estados, como na Califórnia e em São Francisco, o prefeito Newsom, que agora é governador, ordenou a compostagem. Assim, se você for para o aeroporto de São Francisco, tem um balde de compostagem lá. A Uau, compostagem é legal. obrigatória, não pode jogar no seu lixo. Em países como a França,
você pode receber uma multa e pode ir para a prisão se jogar fora o seu lixo. Em Massachusetts, aprovaram uma lei que diz que se você produzir mais do que 1 tonelada de resíduos alimentares todas as semanas, você não pode jogá-los fora. Por isso, são criadas empresas paralelas, onde a Whole Foods e outras cadeias de supermercados estão dando o seu lixo aos agricultores. E esses produtores de leite estão lutando para ganhar dinheiro, porque o consumo de leite está diminuindo. Quero dizer, leite de amêndoas, não é verdade? Eles se associaram a esse tipo de empresa, acho que é a Vanguard, e criaram esse modelo de incineradores anaeróbicos, que essencialmente é um digestor anaeróbico, onde joga os resíduos alimentares. Joga um pouco de estrume de vaca da fazenda e produz energia que cria eletricidade para 1.500 casas a partir desta única fazenda. Na Europa, existem 17.000 desses digestores anaeróbicos. Deveríamos exigi-lo nacionalmente. Por isso, podemos realmente fazer algo de bom com os resíduos. Portanto, existem muitas coisas que podemos fazer. Na verdade, pode ser um ativista nas suas escolas. Conheço tantas pessoas em todo o país que têm sido ativistas nas suas escolas e conseguem que os seus alimentos escolares sejam trocados, e isso pode ser feito nas diretrizes de nutrição escolar. Pode ser feito dentro do orçamento. Há um grupo chamado Conscious Kitchens que cria um modelo para que as escolas o façam. Há algo chamado Malway Café em Boston, onde fizeram isso em alta escala. Portanto, há tantas oportunidades para seguir em frente. No seu trabalho você pode ser um ativista. A Clínica Cleveland foi uma das primeiras a tirar todas as bebidas adoçadas com açúcar, e a Universidade da Califórnia, São Francisco. Não é loucura que os hospitais tinham... Ou o McDonald's. Na verdade, ainda tem aquelas máquinas de vender doces e com pacientes doentes. Oh, meu Deus, pois é. Quando estava trabalhando no hospital Inner City em Springfield, Massachusetts, como médico da UTI, estávamos literalmente trabalhando duro. Nem sempre havia tempo para ir, porque a cafeteria estava aberta das 8 às 9 horas. E é só pegar. 12 a 1 e das 6 às 7. Assim, a única coisa que estava aberto das 6 às 2 da manhã era o McDonald's. E eu ia buscar o burrito porque era um pouco mais saudável, mas era terrível. Portanto, há muitas coisas que as instituições podem fazer. Há algo chamado Good Food Purchasing Program, onde instituições podem comprar alimentos de formas que são boas para os seus empregados. Onde as instituições podem comprar alimentos de formas que são boas para seus empregados, para os animais, que são criados de forma humana, que é boa para o clima e assim por diante. Boa para os trabalhadores agrícolas. Portanto, há muitas coisas que as pessoas podem fazer. E eu tenho todo um guia de ação. Se for ao foodfixbook.com, que é onde pode encontrar sobre o livro, você pode pré-encomendar. Também recebe um guia de ação completo que orienta em todas as coisas que você pode fazer na sua própria vida. E depois, claro, pode votar com seu voto. As pessoas são tão apáticas quando se trata de política e nós vivemos numa democracia. Temos isso como garantido. É, pode mudar votando. Pode, é importante, sabe? E acho que 50% das pessoas não votam e muitas vezes as pessoas que votam podem ter valores diferentes dos seus. E pensa que isso não importa. Importa sim. Quer dizer, eu tinha trabalhado para mim na Clínica Cleveland, uma jovem afro-americana que cresceu muito pobre. E eu disse, você vai votar? Ela disse, não vou votar. Eu respondi, por que não vai votar? Ela disse, não importa, é irrelevante. Mas veja o que aconteceu no Alabama. As mulheres afro-americanas no Alabama saíram para votar e votaram a favor de uma democrata. E isso, não sei quando foi a última vez que tiveram uma democrata no Alabama, porque se levantaram e pediram algo diferente. Por isso, existe um excelente website chamado foodpolicyaction.org, onde você pode ver no seu congressista e senador e qual é o histórico de voto sobre política alimentar e agrícola. E você pode escrever para eles. Existem todos os mecanismos para serem ativistas. E eles até expulsaram 2 congressistas que estavam no bolso de uma grande companhia de comunicação social baseada no uso do ativismo cidadão. E é assim que as coisas acontecem, não é assim? Pensamos que a nossa voz não importa, mas veja o que aconteceu. Vejam a abolição, certo? Toda a nossa economia, todo o nosso sistema agrícola se baseava na escravidão. Acabou! O voto das mulheres. As mulheres conseguiram votar porque se levantaram e disseram, olá! Foram precisos mais de 50 anos para conseguir os direitos civis. Os direitos das mulheres, mais os direitos civis, a mesma coisa. Direitos dos homossexuais, a mesma coisa. Não começou no Congresso, acabou no Congresso. Por isso, precisamos de criar realmente um esforço de base. Todos precisam ser capacitados para o que fazer. E é realmente disso que se trata o livro. E depois, claro, precisamos de inovação empresarial, certo? Como essas incineradoras anaeróbicas. Resolve o desperdício alimentar. Soluciona o metano do estrume da vaca. Resolve as questões econômicas dos agricultores, porque eles fazem 100 mil por ano e produzem energia renovável e eletricidade a partir do cocô e do lixo. É muito bom. Tipo, bem legal. Portanto, há todo tipo de grandes negócios que estão acontecendo. Há uma empresa chamada, acho que é um grupo de capital privado chamado Farmland LP. E basicamente compram fazendas convencionais, convertem-nas em fazendas regenerativas, nas quais basicamente restauram o solo, como falamos. E transformaram os lucros de um dígito simples em mais de 2 dígitos. Assim, o primeiro fundo teve um lucro de 67%.
E existe isso que chamamos de serviços de ecossistema. Todos os anos utilizamos o capital natural, certo? Tiramos recursos da terra, plantas, biodiversidade, minerais, tudo, solo, água, e consumimos cerca de 125 trilhões de dólares por ano de capital natural, o que é cerca de 40 trilhões, mais do que a economia global. E a maior parte da forma como cultivamos atualmente esgotará o nosso capital natural. Com a agricultura convencional, destrói-se o solo, a água, os pesticidas, os produtos químicos, as espécies de polinizadores e blá blá blá, doenças crônicas. Criam fazendas regenerativas que, na realidade, trazem 21 milhões de benefícios para o meio ambiente, enquanto as fazendas convencionais, na mesma quantidade de agricultura, retirarão 8 milhões de dólares de benefícios. Portanto, é uma vitória, vitória, vitória. E tem esse agricultor em Dakota do Norte, que tinha Game Brown, que teve a sua fazenda dizimada pelo granizo e pelo mau tempo e estava prestes a falir. E começou a pesquisar e descobriu sobre a idade regenerativa e começou a converter a sua fazenda de 2.000 hectares na Dakota do Norte em idade regenerativa. E agora construiu 50 centímetros do solo. Ele não precisa de água, ele não usa pesticidas, fertilizantes, químicos, ele produz mais alimentos na mesma terra. É um conjunto muito diversificado de culturas que restaura o ecossistema, restaura, poliniza, restaura a matéria orgânica do solo, e ele ganha 20 vezes mais do que seu vizinho e produz mais e melhores alimentos, com menos insumos, regenerando o ambiente. Portanto, isso é que é possível. É inovador. Sim, é inovador. E eu penso que esse é um modelo que precisa ser cultivado. E sim, precisamos de incentivos do governo. Precisamos de investimentos empresariais como esses tipos da Farmland LP. Portanto, seja qual for a forma que fazemos. E é claro, precisamos de mudanças nas políticas governamentais. E essa é a parte mais difícil, certo? Porque você sabe, as pessoas vão para Washington, é um show de horror e nada vai mudar. Eu desisto. E gosto e só, mas há coisas sendo feitas e é uma forma de mudar as coisas. E as pessoas que elegemos se preocupam em ser reeleitas e querem o seu voto. Se perceberem que você se importa com as coisas, eles vão mudá-las. Eles irão mudar as coisas. Continuar lá. Sim, eles querem estar no poder. Assim, podemos de fato estar ativos. Estou trabalhando com um grupo, que é um grupo de estratégia incrível, que lançou a Companhia One do Bono, que angariou cerca de 100 bilhões através de dotações do Congresso para a AIDS e o alívio da pobreza. E eu estou trabalhando com esta equipe e estamos angariando fundos para realmente mudar as políticas que interessam. Temos de começar a apoiar a agricultura regenerativa. Precisamos implementar políticas que criem alimentos como medicamentos para tratar doenças crônicas. Precisamos nos livrar das políticas alimentares disfuncionais, como os selos alimentares, que pagam 7 bilhões em refrigerantes. Horrível. Precisamos melhorar os almoços escolares, precisamos acabar com todo o marketing alimentar, as crianças, e essas coisas não vão ser fáceis. Precisamos de um melhor rótulo alimentar, para que as pessoas saibam o que estão comendo, em vez de dizerem 40 gramas de açúcar. Então, como se houvesse tantas coisas que podemos fazer, e estamos trabalhando concentrados numa estratégia. Estou super entusiasmado porque, a menos que se identifique o problema, não se consegue resolvê-lo. E duas, uma vez que se consegue, é possível mobilizar as bases. Podemos pressionar congressistas e senadores e fazer de tudo para mudar a política. E acho que isso tem que acontecer aqui. Vai acontecer ao nível global. É um problema global. É enorme. Então, para que Desculpa, eles possam estou obter... empolgado. Não, tranquilo. Continuo aqui no meu monólogo. Você tem todos os números e essa informação no foodfixbook.com. Sim. Para que possam ir lá, ter downloads gratuitos, comprar o livro. E eu tô curioso sobre a questão do leite. Leite de vaca, ele tá em declínio? Sim, os laticínios. Nos últimos 5 anos e Sim, o consumo do leite tem diminuído drasticamente. Sabe a porcentagem? Sim, acho que nos últimos anos caiu cerca de 25%. A Borden, que é uma grande produtora de leite desde 1987, foi à falência. Sim, e muitos produtores de leite. Agora as pessoas ainda estão comendo queijo, tomando iogurte, todas essas coisas. Mas o consumo de leite mesmo diminuiu e os leites de nozes aumentaram. E isso acontece por conta da educação ou por Eu causa acho que da provavelmente doença? são muitas as razões. Quero dizer que 75% da população é intolerante à lactose, por isso não se sentem bem. Eu costumava beber muito leite todos os E como se dias sentiu? Bem? eu ficava tipo com o nariz entupido, Certo, sabe? certo. Sempre cansado nos treinos e eu tava sempre assoando o meu nariz e... Na verdade, o leite é o alimento perfeito da natureza, mas só se for um bezerro. Somos a única espécie que consome leite após o desmame. Há muitas poucas populações que parecem prosperar com leite, os Maasai e alguns dos europeus do norte. O único problema com o leite que bebemos hoje em dia não é o leite que bebemos.
Por isso, há vacas herdeiras. Quero dizer, viajo pelo mundo e vejo essas vacas de aspecto realmente estranho em outros países. E eu penso, o que é isso? E é uma vaca. Mas essas são raças complexas que têm diferentes tipos de proteínas no leite, diferentes tipos de carcaça e o Holstein. O tipo de vaca homogeneizada. Não me refiro ao leite homogeneizado, mas são todas iguais e é fertilizado por esses 3 touros, eu acho. Eles recebem o esperma e... é que eles são todos iguais. E criam um tipo benéfico ou seguro, que é um tipo 1, e depois um tipo que causa mais inflamação, congestão, irritabilidade, autoimunidade, problemas de pele. Assim, as pessoas estão percebendo que o leite nem sempre é o melhor. E acho então que as pessoas estão bebendo leite de nozes. Agora, eles não estão completamente... Mas isso não é bom porque muita gente ainda tem, tipo, problemas de Sim, pele. os leites de nozes são problemáticos. Leite de amêndoa é ótimo, mas sabe, as amêndoas são... Mas não pode tomar muito. Eu comecei a ficar com erupção, tipo, depois de meia idade, quando substituí o leite, e eu comecei a ter um eczema aqui, um eczema colar. Sim. E aí eu parei de beber, desapareceu e eu fiquei, talvez seja manteiga de amêndoa, leite de Olha, amêndoa, muitos amêndoa em deles tinham tudo. carragenina, o que causa vazamento no intestino. Se tiver intestino permeável, você tem eczema. Por isso, é o espessante que colocam nesses leites. Colocam muito açúcar e gomas nesses leites. Por isso é necessário ter muito cuidado de qual deles beber. Não é só porque é mais saudável, que é verdadeiramente Sim, mais e não saudável. recomendo beber toneladas de leite de soja. Pode ser transgênico, pode ser somente glifosato. Senão, poderia ter grandes quantidades desses fitoestratogênios que o nosso corpo não está preparado para receber. Comer alimentos tradicionais em quantidades normais é bom. Tofu, miso, tempê, esses são ótimos. É assim que as pessoas têm consumido soja ao longo de milênios, mas não 5 quilos por dia e não 3 copos. Galões. Não, eu tive uma enteada que adorava leite de soja. Ela bebia o dia todo e ela começou aos 9 anos de idade a ter seios pequenos. Eu disse, bem, isso não é bom. E por isso, sim, temos de ser espertos. Eu acho que se você consome um pouco aqui e ali, mas não recomendo que as pessoas o bebam como uma bebida. Bem, você sabe. Se quiserem pôr café... Leite de amêndoa ou de soja Tem leite ou de macadâmia, nozes, leite de coco, não leite de beba. aveia... Não, quero dizer, acho que às vezes, se você quiser... Tomar um copinho uma vez por semana tá tudo certo, mas vários e vários copos todo Sim, dia não é legal. provavelmente não. Mas você pode misturar. Claro, bata, misture, leite de macadâmia, leite de caju, tem leite de avelã. Hoje é todo tipo de leites. Eu gosto de leite de macadâmia. Eu acho muito bom, é como doce de avelã. Sim, pode fazer os teus próprios leites de nozes. Tem livros de culinária como cozinhar e outros que te ensinam a fazer os teus próprios leites de nozes em casas. Não aditivos, ingredientes, açúcar. É ótimo. Mas não muito, não é? Sim. Esse É é o como desafio. tudo. A não ser água, beba muita água, Sim, isso é bom. escute, tudo pode te matar. A água pode te matar. Os maratonistas que se hidratam muito, o corpo é diluído. O sangue é diluído com muita água e fica com baixo teor de sódio, o que se chama de hiponatremia. E isso causa convulsões e morte. Portanto, sim, você pode morrer por beber muita água. Portanto, trata-se de como comer coisas em quantidades complexas e numa variedade complexa de alimentos. Então, a variedade dos alimentos Variado. é boa. Costumávamos comer 800 espécies de plantas. Isso é bom porque você não come só Escutem, 3 coisas a maior todo parte dia. da nossa dieta é milho, soja e trigo. A maior parte da nossa dieta. E em outros países, o arroz. E todos eles são, na sua maioria, transformados em alimentos processados. Acho que costumávamos ter, como já disse, 800 espécies de plantas que comíamos. Agora são 12. Perdemos 90% de todas as nossas espécies de plantas comestíveis. E metade de todas as nossas espécies de Perdemos? gado foram Como extintas. assim as plantas se foram? Desapareceu. Não podemos fazer, criar ou... Há não tem bancos de sementes sementes que ou... estão lá. Há cofres de sementes. No Alasca, É sim, valioso. o USDA tem muitas sementes. Na verdade, um amigo meu tentava desenvolver diferentes variedades de plantas e estava a tentar obter algumas sementes antigas e chegou ao USDA e por acidente recebeu um pacote que foi numerado como 43216, seja o que fosse. E ele disse, o que é isso? Porque ele estava trabalhando com um agricultor para cultivar alimentos saudáveis. E eles disseram, esses são o trigo sarraceno dos Himalaias, que é uma espécie de trigo sarraceno raro dos Himalaias. Cresce em condições realmente rudes e é um dos alimentos densos, fitoquímicos mais ricos em nutrientes, com altas proteínas, baixo amido, cheio de fitoquímicos, vitaminas e minerais do planeta. E tá quase extinto. Basicamente, talvez haja algumas aldeias dos Himalaias que a cultivam.
Então, como é que trazemos isso de volta e como começamos a criar diferentes tipos de grãos mais benéficos? Há grãos de trigo, que foram desenvolvidos por Wes Jackson no Centro-Oeste, que é um trigo perene que cultiva raízes que vão dezenas de metros para o solo adentro, quebra o solo, cria matéria orgânica e cria um trigo incrivelmente delicioso, que é ou não uma relíquia de família. É na verdade uma nova forma, mas na verdade não tem todo o glúten. É menos inflamatório, menos açúcar. Portanto, precisamos de trazer de volta alguns desses diferentes tipos de alimentos nessas fazendas complexas que, de fato, restauram o solo, restauram a saúde humana. Tô dentro. Sim. Muito bom, adorei. É foodfixbook.com e você vai ter toda a informação lá, pode acessar o livro. Seu podcast também tem muita informação incrível e todo mundo pode A aprender farmácia do doutor, Ok, The Doctor. a Doctor's Farm é o nome do podcast. E quando é o novo, a gente estava falando sobre novos produtos, não? Podemos citá-lo. Passei 30 anos fazendo medicina funcional e vendo apenas o poder dos alimentos para curar realmente as pessoas. E as pessoas muitas vezes não compreendem o quão perto estão de se sentirem bem ou o quão mal se sentem. Pode ser uma troca de 1 ou 2 dias Sim, como as o que pessoas você dizem, come. Dr. Hyman, não sabia que estava tão mal até começar a me sentir bem. E eu sempre brinco. Eu disse, você tem síndrome de FLC, que é quando se sente um lixo. Certo, tal como informação, a dor, a fadiga, o cansaço. Como disse, tinha o nariz congestionado, sua digestão não estava boa, você tem uma pequena Olhos dor de cabeça, embaçados. um pouco lento, confusão cerebral, está cansado, com dores, não está dormindo bem, você tem problemas de pele, todas essas coisas. E as pessoas pensam, isso é normal, simplesmente normal. Eu tenho intestino irritável, tenho problemas de sinusite, as minhas articulações estão um pouco doloridas. sua comida. É o que você está comendo. E assim, em 10 dias, faça um reset de 10 dias. E é literalmente como quando o computador não está funcionando. Aperta no reset e ele reinicia tudo. É como uma reinicialização. E depois, dentro de 10 dias, verifica-se como a comida é poderosa e... Impactante. Sim, depois diz, bem, agora eu posso escolher. Agora eu posso me sentir um lixo ou posso me sentir ótimo. Mas agora eu sei. Sim, Eu tenho um a caso informação. sério daquilo que chamamos sentir-se um lixo, que é a síndrome de FLC chamada FLS. Exatamente. E é aí que você vai ao médico. E a primeira vez que criei algo porque quero realmente que as pessoas tenham experiência. Chamei essa empresa chamada Pharmacy. E você vai a getpharmacy.com com F-A-R-M-A-C-Y. E o programa inteiro dos 10 dias é realmente contínuo e é poderoso. E envolve uma mudança de estilo de vida e de dieta e os nutrientes certos e suplementos e shakes. É simplesmente Uau, fantástico. 10 dias. 10 dias. Começar. Quer dizer, até eu faço. Voltei das férias e tento me sair bem. Cozinho a ceia de Natal, sou judeu, para a família da minha mulher. E fiz tudo saudável. Mas quando era a casa da mãe dela ou aqui, era como um pequeno sorvete, tudo isso. E eu não fui muito longe, mas não me senti muito bem. E voltei e acabei de fazer o programa de reinício dos 10 dias. E é como se me sentisse fantástico. Não se preocupe por pior. A sua energia sobe, o teu sono fica melhor, as articulações não doem e a digestão fica boa. Eu vou conseguir. Sim. Vou conseguir pra mim e pra minha equipe também. Incrível, então... getpharmacy.com O livro Food Fix, foodfixbook.com e o seu podcast Doctor's Pharmacy. Doctor's Pharmacy. Sim, precisamos que todos os membros da equipe aqui presentes consertem esse sistema alimentar, porque é uma doença existencial e se não fizermos, estamos ferrados. Sabemos que o declínio do Império Romano se deve a coisas ruins que estavam acontecendo. Bem, a nossa alimentação é o declínio do nosso império. Sério? Sim, com Se certeza. estamos doentes e mortos, não podemos fazer nada. Sim, me refiro à quantidade de deficiência e sofrimento. Doença Muita mental, dor. doença mental ligada à alimentação. Depressão, obesidade, doenças crônicas que limitam a nossa produtividade, a nossa capacidade de participar da vida. Todos nos queremos sentir bem. Queremos ter energia e ser capazes de amar as pessoas que amamos na nossa vida, de fazer o trabalho que queremos, de ter a missão que queremos, de ser energéticos e empenhados. Eu só quero Sim. passar o dia todo sentado assistindo Netflix. Quero dizer, ver Netflix é bom, mas não é de uma forma que deixe de viver a vida porque se sente tão mal. Eu acho que o que é frustrante pra mim, Lewis, é que eu vejo tanto sofrimento desnecessário. Algumas coisas não podemos mudar. Não podemos mudar as catástrofes naturais. Não podemos acabar com a guerra. Mas esse é um problema que pode ser resolvido. É, solucionável. Sim, pode ser consertado. Muito bom. Confere lá. Vamos linkar tudo aqui, os links das pesquisas. Conversei com o Dr. Mark Hyman. Obrigado. Às vezes as pessoas pensam que as críticas, farpas e humor são uma boa maneira de passar uma mensagem. Quando você diz que está tentando ferir meus sentimentos, elas geralmente dizem não. Quando você está sendo intimidado na escola, se você disser, sim, eu realmente sou, eu quero te machucar, esse é o ponto falso, por quê? Porque é uma dominação.